Glória seja dada ao Senhor. O pecado, ele é combatido no Velho Testamento, no Novo Testamento, na época dos patriarcas. Em toda época do ser humano, o pecado é combatido por Deus. Houve uma cidade que ela foi destruída por causa do pecado. E Deus disse para o seu servo: se naquela cidade tiver a quantidade de justo que você, meu servo, está dizendo, eu não vou destruir. Pare como Deus é bom. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, 6, lá tem uma afirmação que diz assim: visito a maldade do pai na primeira, segunda e terceira e quarta geração daquele que me aborrece. Há um pecado lá que a família dessa pessoa que faleceu nesse pecado, 4 gerações dessa pessoa será atingido por esse pecado, que é o pecado de idolatria. O filho, o neto, bisneto, tataraneto. Até essa geração do tataraneto, de uma pessoa que faleceu, que saiu deste mundo, e ele saiu no deleite de pecado, da idolatria. Deixa eu dizer direto para você. Você que tem essas estátuas delicadas, cultuava aquelas estátuas, acendia a vela para as estátuas. E morreu nesse deleite de pecado. Até a sua bisneta, ou o seu bisneto, vai ter alguém dentro dessa família, nessas 4 gerações, que vai praticar a mesma prática. Mesmo que um se converta de uma geração, e do outro 2 se converta, e do outro, mas vai ter alguém que vai continuar com a prática do falecido ou da falecida, amado. Está aqui e não vai mudar. Você veja o que o pecado faz. Ela atinge a família da pessoa que praticou esse tipo. A idolatria, ela está ligada à feitiçaria, a mesma coisa. Se a senhora cultua dessa forma, a senhora é uma feiticeira do mesmo jeito. A senhora só não bate os tambores, mas a senhora cultua as entidades do mesmo jeito. A senhora dá luz à entidade, que ela não tem luz, você dá luz. Você dá água à entidade, você dá pipoca à entidade. Você dá sabonete à entidade, você dá perfume à entidade. Mesma coisa. Você é um feiticeiro. Irmão. E esse pecado vai acompanhar você, se você não se arrepender. E vai acompanhar seu filho, se você não se arrepender. Vai acompanhar seu neto, se você não se arrepender. Vai acompanhar seu bisneto, se você não se arrepender, rapaz. Tá ouvindo? Você pode gostar do que você querer gostar, mas a consequência vai ficar desse pecado que Deus não suporta. É abominável. Para você ver a bondade de Deus, esse pecado, ele leva até 4 gerações.
Pode acontecer. Pode não, acontece isso. Mas a benignidade de Deus, a bondade de Deus com o mundo não tem limite. A bênção de Deus não tem limite numa família. Vai passando de geração a geração, geração a geração, e as bênçãos acompanhando, até que um daquele retrocede e venha servir a Satanás. As bênçãos do Senhor, ela não tem limite. Não estou falando bênção de dinheiro não, irmão. Entra também a vida próspera, mas é a bênção da paz, da salvação, de tudo, de um conjunto de bênçãos que está disponível para aquele que deixa o pecado. Para aquele que deixa o pecado. Não é para o que continua no pecado. E o Senhor Jesus, e Deus diz aqui no livro de Isaías, no capítulo de número 13, não traga mais para mim incenso. Não traga para mim mais animal para fazer sacrifício para mim. Não traga mais. Esqueça. Porque tudo que vocês trazem para mim, em vez de ser bênção, está virando em maldição. Não traga mais. Eu não quero seus incensos queimados, não. Eu não quero seus incensos. Os incensos, hoje é a oração do justo. Você pensa em uma pessoa dizer que orou a Deus para que Deus matasse o marido dela. É uma endemoniada essa evangélica ou uma endemoniada? Eu já ouvi isso, irmão. Algumas conversando. Eu não vou chamar de irmã não, porque minha não é. Não. Conversando. Isso depois de um culto que assistiram. E uma dizia que estava orando a Deus para que Deus tirasse o pai dela da vida dela. E o homem, aconteceu um acidente com o homem. E ela dizendo às outras, mas isso ela dizia isso na maior satisfação. Que Deus ouviu a oração dela e ele morreu no desastre. Uma filha do diabo dentro das congregações. Você acha que Deus ouve essas orações, meus irmãos? Vai se converter, minha irmã. Se você tem uma mente dessa, vá se converter. Você está indo para o inferno, é para onde você está indo, minha irmã. Nem ímpio faz uma coisa dessa, irmão. Tem ímpio que não faz uma coisa dessa, irmão. Tem ímpio que não conhece o Senhor, não conhece a palavra, e ele não faz uma coisa dessa que você está dizendo que está orando para Deus fazer. São coisas abomináveis. E Deus diz a esse povo aqui: não traga incenso, não queime incenso para mim. Não traga mais animal para fazer o sacrifício para mim. Não traga. Não diga mais que guarda o dia de descanso para mim. Não diga. Porque tudo isso, naquele período, virou abominação para Deus. Mentira. No nosso dia, a mesma coisa. Tem pessoas que eles vão para as congregações fazer o quê? Eu não sei. Eu não sei. Eu fico perguntando o que é que ele foi fazer na congregação.
Porque quando você vai à congregação, a igreja somos nós. Agora, nós, igreja, vai a um lugar, a um espaço chamado congregação, com a placa lá, igreja, mas a igreja somos nós. Para que nós fomos para lá? Para se encontrar com outros irmãos. Nós agora juntos é o corpo de Cristo ali, para ver revelações, para ver cura, para ver milagre, para orar pelas autoridades, para orar pelas famílias, para cultuar a Deus, louvar a Deus. É para isso que vai. Principalmente para estudar pelo homem ou uma mulher de Deus, ensinar a palavra de Deus, principalmente o Evangelho. É para isso que foi feito. Nada mais que isso. Então, se uma pessoa vai para a congregação, primeiro não ora, foi fazer lá o quê? Se não ora. Segundo, não tem palavra, não tem ensinamento de nada. Se não tem uma hora de oração, de súplica ali, pelas pessoas que estão neste mundo, por drogado, por quem está nos presídios, quem está nos hospitais. Se nada disso acontece naquela congregação, essa congregação serve para quê? Para que serve? Você responde a você mesmo. Se está certo isso. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso na sua benignidade, que ele diz no versículo 18 do capítulo 1 de Isaías: mas mesmo que seu pecado seja todos esses, sujo, eu deixo ele branco como a neve, alvo como a lã. Ele deixa hoje, por quê? Porque o sangue de Cristo purifica você. Você vem ao arrependimento em Cristo e Ele perdoa você, e o sangue de Cristo te purifica de todo pecado e toda injustiça. Amém? Que Jesus te abençoe, meus irmãos, e te guarde.